Olá, pessoal. Então, retomando aqui os comentários das nossas questões. Vamos para a questão 4 agora. Acompanhem no material de vocês. No segundo semestre de 2004, o Banco Central do Brasil elevou a taxa de juros Selic. É provável que a autoridade monetária tenha feito o seguinte diagnóstico. Bom, então o primeiro ponto aí da questão 4. Ela diz que o governo elevou a taxa de juros. Pessoal, quando o governo eleva a taxa de juros, isso é a mesma coisa que o quê? Que política monetária restritiva. Lembra lá dos comentários da questão 3? Onde eu falei, aumento da oferta monetária ou redução da taxa de juros é política monetária expansiva. E redução da oferta de moeda ou aumento da taxa de juros é política monetária restritiva. Tá? Então, quando a questão 4 fala em aumento da taxa de juros, você pode raciocinar como sendo basicamente a política monetária restritiva. Tá? Então vamos lá, vamos analisar alternativa por alternativa. Aí ele fala lá, é provável que a autoridade monetária tenha feito o seguinte diagnóstico. Letra A. O país experimentava uma inflação de demanda que poderia ser contida por meio da redução do consumo das famílias. Então, olha só, vamos analisar. Se ele fala em inflação, né, ali na letra A, então a gente tem que analisar o modelo de oferta e demanda agregada. Então, aqui a gente tem a curva de demanda agregada, aqui a curva de oferta agregada, tá? Aqui você tem o nível de preços, você tem o nível de renda, tá? Então, a gente tem o seguinte, se ocorre política monetária restritiva, isso vai influenciar a curva de demanda agregada. Você vai deslocar a curva de demanda agregada para a esquerda. Tá? Então, você desloca a curva de demanda agregada para a esquerda, aí você vem para cá, o novo equilíbrio da economia, onde ocorre redução do nível de preços. Então, olha só, esse aumento da taxa de juros da economia, realmente, pessoal, é consistente com uma possível inflação de demanda. Por quê? Porque se o país tem inflação de demanda, o governo tem que adotar medidas que reduzam a inflação, mas que reduzam a inflação em que sentido? No mesmo sentido que originou aquele tipo de inflação. Então, a inflação de demanda, ela não acontece em razão de deslocamentos da curva de demanda agregada para a direita. Então, para combater a inflação de demanda, o governo tem que adotar medidas que desloquem a curva de demanda agregada para a esquerda, reduzindo essa inflação de demanda. Tá? Ao mesmo tempo, pessoal, essa curva de demanda agregada, ela também tem aquela equação, né? No mercado real, YC mais I mais G mais X menos M. Se ocorre o aumento da taxa de juros, vai acontecer redução do consumo das famílias, tá? Redução do consumo das famílias e vai acontecer também redução dos investimentos. Então, a alternativa está certa, né? Porque, olha só, o país experimentava inflação de demanda. Tá, então o governo adotou política monetária restritiva para reduzir a inflação de demanda, tá certo. Que poderia ser contida por meio da redução do consumo das famílias. Tá certo, é provável que tenha acontecido isso mesmo, porque o aumento da taxa de juros reduz o consumo das famílias, que reduz o Y e também vai provocar o deslocamento dessa curva de demanda agregada para a esquerda. Então, a letra A da questão 4 está correta, tá? Vamos para a letra B. O país precisava expandir seu nível de atividade para reverter os déficits da balança comercial. Não, está errado, né? A gente viu aqui, que a política monetária restritiva desloca a curva de demanda agregada para a esquerda. O novo equilíbrio mostra uma redução da atividade, uma redução do nível de atividade econômica. Então, letra B está errado. Letra C. O nível da oferta monetária estava muito elevado e os agentes econômicos deveriam retirar seus recursos do sistema bancário. Não, também não tem
não tem muito a ver, porque é o seguinte, o governo elevou a taxa de juros, né? Se o governo eleva a taxa de juros, o normal que vai acontecer é o quê? As pessoas deixarem o dinheiro depositado no banco, é ou não é? Então, se as pessoas deixam o dinheiro depositado no banco, isso vai exatamente contra o que está dizendo a questão, que os agentes econômicos deveriam retirar seus recursos do sistema bancário. Então, a questão 4 está errada. A letra C da questão 4 está errada. Letra D. O país enfrentava uma inflação de custos decorrente da elevação dos preços do petróleo. Realmente, a elevação dos preços do petróleo provoca uma inflação de custos. Mas uma inflação de custos, ela não se combate, a priori, com deslocamentos da curva de demanda agregada. Tá? Então, a letra D, ela não é que ela esteja errada, a letra A é bem melhor. Tá? E letra E, a elevação das taxas de juros promoveria a redistribuição de renda em favor dos assalariados de menor renda. Não, pelo contrário, né? A elevação da taxa de juros, ela favorece quem? Ela favorece aquelas pessoas que têm capital sobrando, têm dinheiro sobrando, e esse dinheiro está rendendo juros lá no banco. E essas pessoas que têm dinheiro sobrando, rendendo juros no banco, não são os assalariados de menor renda. Tá? Então, questão 4, o gabarito ficou letra A. Tá legal, pessoal? Vamos agora para a questão 5. Acompanhe aí comigo no material de vocês. Uma medida de política monetária que objetiva diminuir a pressão inflacionária por meio da redução da demanda agregada é... Então vamos lá, questão 5. Então, se a questão fala em política monetária, ela está querendo... Então a gente vai trabalhar com modelo de oferta e demanda agregada. Tá certo? Então você tem aqui curva de demanda agregada, curva de oferta agregada, tá certo? Então, uma medida de política monetária que vai diminuir a pressão inflacionária é o quê? É uma medida de política... A política monetária, ela desloca a curva de demanda agregada, tá certo? Então, para você reduzir a pressão inflacionária, você tem que deslocar a demanda agregada para onde? Para a esquerda, né? Para a demanda agregada vir para cá e assim reduzir a inflação, tá? Para você deslocar a curva de demanda agregada para a esquerda, você tem que adotar política monetária restritiva, política fiscal restritiva ou reduzir o Y aqui dessa equação. Então a questão ela focou na medida de política monetária. É isso que a questão quer. Ela quer uma medida de política monetária que vai deslocar a curva de demanda agregada para a esquerda, reduzindo a inflação. Então, a gente vai ter que identificar dentre essas alternativas aquela que é uma medida de política monetária restritiva. Vamos analisar as alternativas. Tá? Alternativa A. Redução da taxa de redesconto do Banco Central. Quando o Banco Central reduz a taxa do redesconto, pessoal, na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está incentivando a operação de redesconto. O redesconto, relembrando, é o quê? É o empréstimo que os bancos comerciais tomam junto ao Banco Central. Tá? Por quê? Porque o Banco Central é o banco dos bancos, né? Então, se o Banco Central reduz a taxa do redesconto, na verdade ele está incentivando o redesconto, está incentivando o banco comercial a tomar dinheiro emprestado com ele. Esse incentivo às operações de redesconto tende a aumentar a quantidade de moeda na economia. Então, isso é política monetária expansiva, né? Se é política monetária expansiva, ela não vai provocar esse deslocamento da curva de demanda agregada para a esquerda. Vai ser justamente o contrário. Vamos ver a letra B. Então, a letra A está errada. Letra B. O aumento da taxa do recolhimento compulsório dos bancos comerciais. Então, se o compulsório aumenta, isso é consistente com o quê? Consistente com a redução da quantidade de moeda na economia. Porque se os bancos... O que é o compulsório? É o dinheiro que os bancos comerciais têm que deixar depositado compulsoriamente no Banco Central. Então, se
esse dinheiro aqui, se o banco comercial tem que deixar mais dinheiro depositado no Banco Central, tá? Então vai ocorrer uma redução, a tendência é que ocorra uma redução da quantidade de dinheiro disponível na economia. Essa redução da quantidade de moeda é consistente com política monetária restritiva. Então a gente matou a questão, né? A gente achou que a letra B é aquela que traz uma medida de política monetária restritiva. Então, no caso, a letra B está certa. Vamos ver a letra C. A letra C diz o seguinte: aumento dos gastos do governo. Aumento de gastos do governo, para começar, não é nem política monetária, é política fiscal, né? E é política fiscal expansiva. Então está duplamente errado. Primeiro porque é política expansiva, segundo porque é política fiscal. Nem monetária é. Então letra C está errado. Letra D diz lá, resgate de títulos públicos em operações de mercado aberto. A compra de títulos públicos, ela tende a aumentar a quantidade de moeda na economia. Por quê? Porque na compra de títulos públicos, o que o governo faz? Ele entrega ao público o dinheiro e recebe o título. Ao entregar dinheiro ao público, ele aumenta a quantidade de moeda na economia. Isso é política monetária expansiva, não é anti-inflacionário. Não diminui a pressão inflacionária. Então está errada a letra D. Por fim, a letra E. A letra E diz o seguinte: aumento da carga tributária. O aumento da carga tributária, o aumento dos tributos, é uma política, realmente é uma política restritiva. Só que é uma política fiscal restritiva. Aumento de gastos do governo ou aumento de tributos é política fiscal. E a questão, o enunciado da questão, que é uma medida de política monetária, tá? Então a questão 5 ali ficou gabarito letra B de bola. Tá? Vamos agora para a questão 6, que é uma questão eminentemente teórica. Acompanhem no material de vocês. É correto afirmar que, então diz lá, letra A, inflação é uma alta persistente de preços em um determinado setor industrial da economia. Pessoal, a princípio parece ser uma assertiva correta, né? Não tem nada de errado. No entanto, ela tem uma pegadinha, pelo seguinte: a inflação ela é uma alta persistente de preços em toda a economia, considerando a economia de uma forma agregada, de uma forma conjunta. Então a questão está errada por esse detalhe aí, que diz o seguinte: em um determinado setor industrial da economia. O correto seria em toda a economia, ou considerando a economia como um todo, considerando a economia de forma agregada, tá? Não somente em um setor específico, tá? Então, a assertiva A está errada por causa desse detalhe aí. Assertiva B, taxas aceleradas de inflação sem mecanismo de indexação tendem a aumentar a receita tributária em termos reais. Pessoal, primeiro, o que é indexação? Vamos entender o que é indexação. Indexação é quando os agentes, eles tentam, na tentativa de se precaver da inflação, eles reajustam automaticamente o preço. Por exemplo, vamos supor que você vai arrumar um emprego de vendedor numa loja. Aí você arruma um emprego lá e o patrão fala o seguinte para você: ó, seu salário esse primeiro mês vai ser R$1.000. Só que você sabe que a inflação nos últimos meses vem sendo de 20%, 30% ao mês. Aí o que você faz você faz um acordo com o patrão. Você fala: ó, meu salário, eu estou entrando esse mês é R$1.000, mas como todo mês a inflação é 20%, 30%, então mês que vem eu vou receber R$1.200, tá? Automaticamente, você já me paga R$1.200. E no outro mês você já me paga 20% sobre esses 1.200, já me paga 1.440. Ou seja, isso é indexação. Os agentes, na tentativa de, você no caso, na tentativa de se proteger da inflação, você já reajusta, você já prevê cláusulas de reajuste. O patrão também, em virtude disso, né, em virtude de já reajustar o salário do empregado, ele também já vai reajustar os preços automaticamente.
Isso é a indexação, tá? Dessa indexação deriva um tipo de inflação que a gente chama de inflação inercial, tá? Então, inflação inercial deriva da indexação. Bom, e aí diz o seguinte: se você tem taxa acelerada de inflação, não tem indexação, isso tende a aumentar a receita tributária em termos reais. Está errado, isso tende a diminuir a receita tributária. Por quê? Porque entre o momento do fato gerador do imposto e o pagamento do imposto sempre decorre um tempo, certo? Ou seja, por exemplo, você vendeu uma mercadoria, ocorreu o fato gerador do imposto, que é a venda daquela mercadoria. Até o vendedor recolher o dinheiro e dar o dinheiro para o governo, ou seja, pagar o imposto efetivamente, decorre um tempo, um lapso temporal. Na medida em que o tempo decorre, o governo está perdendo receita por causa da inflação. O governo perde poder aquisitivo por causa da inflação. Isso é conhecido como efeito Tanzi, tá? Então, aí no caso da assertiva B, está errada, porque taxas aceleradas de inflação, elas tendem a reduzir a receita tributária em termos reais, tá? Sem um mecanismo de indexação, tende a reduzir a receita tributária em termos reais. Se houver mecanismo de indexação, pode ser que não ocorra a redução da receita tributária, tá? Se houver o mecanismo. Pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua os comentários da questão 6. Até lá.